Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Se inscreva, participe e compartilhe. Permanecer em silêncio e sereno muitas vezes não é fácil, mas em Deus é possível e em muitos momentos necessário. É necessário permanecer em silêncio e confiar no Senhor. A confiança é contrária ao medo. Se Deus é a nossa salvação, devemos confiar nele e não haverá espaço para o medo. Deus é o fundamento de nossa confiança e, confiando nele, seu povo está seguro. Se confiarmos em Deus, o Criador, o Eterno e o Onipotente, estamos amparados por Ele. A confiança em Deus deve ser absoluta. Ele é o Criador. Ele possui o mundo como sua posse, conforme relata Salmo 24. Ele é poderoso o suficiente para fazer ou desfazer o que ele mesmo fez. Portanto, não é tolice confiar em Deus, porque, como Criador, Ele é o único Deus. Deus é digno de confiança e nenhum outro Deus pode ser objeto final de confiança. O Senhor é o único Deus de todos os reinos da terra. O Senhor Deus fez céu e a terra. E é por isso que devemos confiar nele. O Senhor tem toda a autoridade. Nenhum outro Deus existe para se opor a ele. Devemos confiar em Deus sempre, como nesta ocasião, no momento da necessidade, seja o que for. Não há como o homem sobreviver, exceto se refugiar no Senhor, confiar nele. A confiança é um tema central no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Deus dá sua paz àquele que nele confia. O segredo da paz interior é a fé no Senhor. Deus é uma rocha em quem podemos encontrar refúgio e salvação. Uma rocha duradoura que não muda com o tempo, conforme relata o profeta Isaías. Podemos confiar porque o Senhor é fiel. A fé não deve ser a explosão emocional de um momento fugaz ou efêmero, mas uma atitude contínua e diária, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis da vida, porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. De fato, o profeta Isaías e o profeta Davi nos fazem entender que devemos confiar em Deus sempre. Davi nos orienta dizendo: em todas as vezes, ou seja, sempre, quando as coisas estão bem, mas acima de tudo, quando vão mal. E Davi sublinha para quem tenta não confiar por algum motivo em momentos difíceis. Na verdade, nos momentos mais difíceis, é muito mais importante fazê-lo. Todo o nosso ser deve estar envolvido na oração, mesmo no momento de tristeza ou de amargura. Devemos orar, mesmo que seja em silêncio, abrindo o coração diante do Senhor, como forma de expor as queixas para Ele. A oração não deve ser realizada como forma de tentar manipular Deus ou como uma oferta para corrompê-lo, mas de maneira a esvaziar o coração diante de Deus. A oração não é a expressão apenas de palavras, mas de sentimentos diante do Senhor. É verdade que nossas palavras não tornam nossas orações melhores ou mais eficazes diante de Deus,
Mas também é verdade que Deus quer que possamos abrir os nossos corações sinceramente para Ele, dizendo a Ele o que está em nossos corações. Devemos expressar profundamente o que existe de mais puro em nossos corações, os nossos pedidos, os nossos problemas, as esperanças que nós temos, as nossas ansiedades, tristezas, dores, dúvidas, decepções, frustrações, preocupações, mas também a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso amor por Deus, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelos feitos de Deus em nossas vidas. Devemos engrandecer o nome do Senhor. Nós devemos abrir o nosso coração com toda a sinceridade diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor Deus, por sua imutável lealdade e graça, recebe as nossas orações e nos responde a seu tempo. Não importa se existe até mesmo uma dor emocional. Diante do Senhor Deus, tudo nós podemos expressar. O Senhor Deus é sobrenatural. Ele criou o universo e o governa. Ele está no centro da adoração de seu povo. Deus é forte, é todo-poderoso, supremo, a essência transcendente, absoluto e ilimitado. Deus é o nosso refúgio. Portanto, esta é a verdadeira razão pela qual temos que abrir nossos corações a Deus, porque Ele é todo-poderoso. Vejamos em Gênesis 17, em Apocalipse 19, 6. Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O nosso Deus é onipotente. E o atributo da onipotência refere-se ao poder incondicional de Deus para fazer o que Ele quer, de acordo com a sua natureza. O nosso Deus é o Criador, como relata o livro de Gênesis, capítulo 1, Salmo 65, Jeremias 27. O Senhor é absoluto e não há nenhum outro igual a Ele. Deus pode fazer qualquer coisa sem nenhum esforço. Podemos ver o poder dele na criação. Deus criou tudo do nada, com a sua palavra, conforme vemos no Salmo 33. Deus criou tudo sem qualquer ajuda externa ou condição não divina, incluindo a matéria pré-existente. Vejamos Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Não havia nada e ninguém próximo a Deus. Não apenas Deus criou do nada, mas Ele o criou por si mesmo. Hebreus 1. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, o nosso Deus, nas alturas. Portanto, a onipotência de Deus nos fala que Ele tem todo o poder e autoridade ilimitados. Deus tem a capacidade e a autoridade para existir ou fazer com que tudo o que queira possa acontecer.
Nada é difícil para Deus. Sendo Ele o único Deus, seus planos não podem ser prejudicados. Não há poder criado que possa competir com Deus. O poder de Deus está acima de tudo. O que são os nossos problemas para Deus? Ou o que são os nossos problemas diante de Deus? Deus é Deus e não há problemas insolúveis para Ele. Portanto, é impossível desesperar se lembrarmos e acreditarmos que o nosso socorrista, apoiador e fortificador é onipotente. Veja Isaías 41:10. Deus é abrigo seguro por excelência, refúgio sempre. Deus nunca falta, Ele é eterno. Vejamos, o salmista, rei Davi, realiza esta oração fazendo uma profissão de fé. E vemos que este salmo faz uso de antífona, ou seja, refrão repetido no texto, e contém dois, que são quase idênticos. A primeira antífona se encontra nos versículos 1 e 2. A segunda é quase a mesma, mudando a forma verbal e também a motivação. Porque da salvação passamos à esperança, que diz: porque dele vem a minha esperança. Salvação e esperança são basicamente sinônimos, no sentido de que são concretamente a mesma realidade sob dois ângulos. Da parte de Deus vemos a salvação prometida, e da parte do homem, a esperança da salvação. É muito particular o uso da expressão encontrar descanso em Deus, que também poderia ser traduzida literalmente como manter silêncio em Deus. Minha alma espera silenciosamente apenas pelo Senhor, porque é dele que procede ou que deriva a minha esperança. Esperar silenciosamente é manter-se em silêncio diante de Deus, e esperar é aguardar sem desespero ou irritação. É um silêncio diferente do silêncio atônito e quase desesperado de Jó 2:13, ou do Salmo 39, que afirma: tenho estado calado como um mudo, calado sem me sentir muito bem. Pelo contrário, minha dor se agravou, no versículo 2. O silêncio, em outras palavras, nem sempre é dramático. Pode ser também uma expressão não verbal do louvor a Deus, de espera serena, confiante e esperançosa do crente. Aqui neste salmo, o salmista faz uma profissão de fé. Ele diz: em silêncio diante de Deus, minha alma espera. E também que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. O servo experimenta a quietude da alma, um silêncio interior da mente e do coração, uma dimensão mais ampla do descanso, porque o espaço do silêncio também é o do discernimento, que brota no momento em que o crente, em um ato de fé, lança todas as suas angústias e medos em Deus. Nenhuma outra tentativa seria suficiente para quebrar o círculo do medo, mas esse é o caminho que precede o ato de entrega. A partir deste momento, só Deus é rocha, salvação e refúgio. A consequência é imediata. Quem crê, confia e ora. Já não teme mais. Quem ora desta maneira já não pede apenas um resgate imediato, mas vai além de resolver o problema contingente. Suplica a Deus
que direcione sua vida para que não perca o curso correto e assim garanta que seus passos seguirão firmes no caminho do Senhor. Consequentemente, é a esperança no presente que sustenta a pessoa que ora, enquanto espera que a salvação de Deus se concretize. O salmista recorda algumas qualidades de Deus, expressas em forma de metáfora, e as reivindica para si, acrescentando a cada uma delas o adjetivo possessivo. Minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, meu refúgio. Estes atributos são aqueles que Israel reconheceu ao longo da sua história relacional com o Senhor, conforme podemos ver em Deuteronômios 32. Eles então pertencem à confissão de fé do povo de Israel, professada em adoração e orações ao Senhor. É por isso que o salmista conclama o povo a confiar no Senhor e envolve todo o povo na sua experiência pessoal. Mas o contrário também é verdadeiro. A experiência de fé do povo torna-se a do salmista que ora, porque se reconhece no fato de que o povo de Israel sempre confiou em Deus, sempre derramou seu coração e encontrou confiança no Senhor. A reflexão se expande com uma referência aos Salmos 39. A perspectiva é, de repente, a de Deus, tanto que o salmista toma emprestada uma linguagem hiperbólica. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Da perspectiva divina, emerge toda a incoerência do homem, como bem sublinha Isaías. Eis que as nações são como uma gota que cai de um balde, contam como pó na balança. Todas as nações são como nada perante ele. Como nada e vazio são mantidos por ele. Em Isaías, a comparação com Deus é explícita, enquanto em nosso salmo ele a sublinha à distância. Se esta é a condição do homem, então confiar em riquezas e roubos, como fazem os inimigos da oração, para aumentar o próprio poder, não leva a nada. Com o estilo do provérbio numérico, o salmista revela uma verdade profunda que ele mesmo experimentou. O poder e o amor leal pertencem a Deus. Os dois termos são colocados em paralelo. Com efeito, com o seu poder, Deus recompensa os homens segundo as suas obras, enquanto, com o seu amor, se torna um refúgio seguro para quem nele entrega toda a sua vida. O Salmo possui um estilo de profissão de fé e testemunho pessoal do salmista, bem como orientação e sabedoria. Este salmo é o ato de fé mais explícito de todo o saltério, de todo o livro de Salmos. É um salmo de sabedoria sobre os homens, sobre o nada das criaturas, sobre a vaidade das riquezas e a imparcialidade de Deus, juiz. Acima de tudo, sobressaem as expressões sobre Deus, poder verdadeiro e misericórdia suprema, segurança inabalável e paz infinita. E esta é a grande mensagem da sabedoria deste salmo. Nesta união entre o poder e a graça, exprime-se autenticamente a essência da fé veterotestamentária em Deus. Poder sem graça não dá confiança. Graça sem poder é privada de sua seriedade e justiça. Este salmo abre impiedosamente os nossos olhos para o vazio que esconde muitos pseudo-valores propostos pelo mundo como soma de todos os esforços. Portanto,
O grande tesouro ou o infinito tesouro que devemos buscar é Deus. Devemos buscar apenas um tesouro. Deus. Deus é o nosso tudo, tanto nesta vida como para a vida futura, para todos os que creem em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Salmo 62. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio de extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui neste canal. Continue todos os dias participando conosco. Envie para quem você ama esta mensagem. Que o Senhor Deus te abençoe a cada dia. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e o teu coração. Amém.